Por que será que ainda não estou vivendo as bênçãos de Deus na minha vida? Por que será que Deus está demorando tanto? Será que é Deus que está demorando tanto? Ou você ainda não está preparado para receber as bênçãos que já estão prontas para a sua vida? O tempo de Deus depende exclusivamente de você. Deus não fez nada pela metade. Ele já fez, já deixou tudo pronto. Agora, em muitos casos, eu e você, que somos falhos, pecadores, não recebemos a bênção de Deus, porque ainda não estamos prontos para receber. E bênção antes do tempo se transforma em maldição, pois nós não estamos maduros o suficiente para receber aquelas bênçãos e Deus vai liberando gradativamente ao passo em que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo como cristãos, como pessoas. Eclesiastes 3, do 1 ao 8, eu vou ler só duas partes, o 1 e o 4, para que a gente possa ter como base esses dois textos para refletir. Mas eu aconselho que você leia desde o 1 até o 8. Mas para que o vídeo não fique tão longo, a gente vai refletir em apenas dois desses textos. O Eclesiastes 3:1 nos diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E o 4 nos diz o seguinte: há tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Mas a questão é, enquanto você está no tempo de chorar e de prantear, como é que você está se comportando? Como é que está o seu pensamento? Como é que estão as suas atitudes? Será que você está passando pelo tempo do deserto, pelo tempo de uma situação que vem para de fato nos moldar, nos forjar, nos capacitar para os próximos níveis, reclamando? Será que você está passando por essa fase murmurando, culpando outras pessoas, culpando o governo, culpando situações? Como é que você está passando pelo deserto? Como é que você está passando pela fase de chorar? Pois todos vamos passar por essa fase. Não é à toa que Deus deixou de propósito um capítulo nos mostrando que existe tempo para tudo debaixo do céu. E o tempo de chorar vai chegar para todo mundo. O tempo de prantear vai chegar para todo mundo. Assim como o tempo de rir. Assim como o tempo de saltar de alegria. O problema é como eu me comporto no tempo de chorar. No tempo de rir é muito fácil. Todos nós estamos alegres e aí estamos vivendo à vontade. E em muitos casos, inclusive, esquecemos até de agradecer a Deus pelo tempo de rir. E aí, voltamos para o tempo de chorar. Por quê? Não temos o coração grato por aquele que de fato faz tudo para que a gente se torne as pessoas que fomos criados para ser. Mas comece a refletir como é que deve ser o meu comportamento no tempo em que eu preciso estar na fase de dificuldade, na fase de chorar, na fase de prantear, porque vai chegar para todo mundo. E não esqueça de agradecer enquanto estiver na fase de rir. A realidade é que, enquanto estamos nas fases difíceis, precisamos começar a buscar, a analisar erros. Quais são os erros que eu estou cometendo e que me faz parar, me faz paralisar, me deixa preso nos níveis em que eu estou a aprender o que eu preciso aprender o mais rápido possível para passar de níveis, para evoluir, para chegar a níveis maiores. Precisamos entender que a todo momento, enquanto estamos passando pelo deserto, pelas situações difíceis, precisamos orar para pedir discernimento a Deus, para que Ele nos mostre o que precisamos fazer para continuar crescendo, continuar evoluindo e chegarmos ao tempo de rir, certo? Sem contar que a leitura da Bíblia para ter mais intimidade com Deus vai nos ajudar a aprender mais rapidamente tudo aquilo que precisamos para passar pelo tempo de chorar o mais rápido possível e chegarmos ao tempo de rir. A intimidade com Deus vai nos dar ferramenta, vai nos dar entendimento, vai nos dar informações que vai nos levar a entender como passar pelos momentos de dificuldade. Se a gente começar a entender que a oração e a leitura da palavra vai nos colocar em uma situação mais próxima de Deus, a gente vai começar a entender como passar pela situação que vai chegar para todos nós. Ninguém está isento, nem o próprio Filho de Deus
foi isento de passar pela situação difícil e pelo deserto, porque nós não vamos também passar pelas situações difíceis. Todos nós vamos passar por isso. E é necessário para que possamos adquirir a maturidade necessária e chegar ao nível que Deus deseja que nós cheguemos. Ninguém vai ser perfeito, ninguém está falando aqui de facilidade, não é fácil, mas é possível. E tem uma passagem interessante para que a gente possa refletir, que está lá em Romanos 12:2. Eu tenho certeza que você já leu, mas é importante ler esses versículos e meditar mesmo nele, o que cada palavrinha está falando. E eu vou ler para que a gente possa entender. Vou trazer o meu entendimento a respeito. Romanos 12:2 nos diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nos mostra que o mundo tem um padrão e que, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos nos amoldar, ficarmos iguais às pessoas que estão no mundo. Precisamos nos transformar pela renovação da mente. A gente vai ver como é que consegue fazer isso, certo? Mas precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente para que sejamos capazes, pois enquanto não formos capazes de entender e experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não vamos experimentar. É simples. A gente precisa renovar a nossa mente. Precisamos entender como transformar a nossa vida através da renovação, para que possamos nos capacitar, sermos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mente renovada traz comportamentos transformados. Quando eu renovo a minha mente, eu mudo o meu comportamento automaticamente. Todas as vezes que nós temos que mudar comportamentos, independente de quais sejam esses comportamentos, precisamos começar por aqui, pois não adianta eu tentar mudar um comportamento se a minha mente não está transformada. Vou dar um exemplo prático aqui para que você entenda. Quantas pessoas ganharam na Mega Sena, ficaram milionários e voltaram a ser pobres? Por quê? Renovação da mente. Ela ganhou uma bênção tão grande. Independente do que vê, ela ganhou uma responsabilidade, inclusive junto com essa bênção, e não soube administrar. Renovação da mente. Outro exemplo: quantas pessoas que estão sofrendo de obesidade vão ali, fazem uma cirurgia bariátrica e perdem peso e depois engordam tudo de novo? Por que será? Renovação da mente. Então não adianta eu tentar mudar de comportamento enquanto eu não mudo a minha mentalidade. A mentalidade é o principal. Não é à toa que Deus deixa esse conselho para nós entendermos que a renovação da mente vai fazer com que a gente transforme toda a nossa vida. Comportamento, interior, coração e assim por diante. Então, se entendermos que a renovação da mente vai nos trazer comportamentos diferentes e que, por consequência, vai transformar nossa vida de dentro para fora, nós conseguiremos passar da fase de dificuldade e chegarmos à fase da alegria. Mas como é que a gente pode renovar essa mente? Como é que podemos renovar a nossa mentalidade? Primeiro de tudo é trocar os pensamentos carnais pelo pensamento de Cristo. Como é que eu sei o pensamento de Cristo? A gente vai entender como fazer isso. Oração constante e aplicação dos ensinamentos. Quais ensinamentos estão na Bíblia? A Bíblia é um manual prático para que a gente possa entender o que fazer e seguir fazendo aquilo que Cristo nos ensinou. O primeiro ponto para que a gente possa renovar a nossa mente é a imersão na palavra de Deus. É a leitura constante, ler, estudar e memorizar as Escrituras para alinhar o pensamento com a verdade de Deus. Quando nós lemos, nós entendemos aquilo que Deus quer para a nossa vida e conseguimos passar pelos momentos difíceis, porque lá está a chave para que possamos passar pelo deserto de forma mais tranquila. A leitura da palavra precisa ser constante. Não adianta eu ler hoje e daqui a 10 dias eu ler outra passagem. Eu preciso ler sempre que eu puder. Lógico que tudo vai depender da sua prioridade. Você é que vai ter que otimizar o seu tempo
para fazer com que isso aconteça. E não é ler por ler. Aí eu vou ler um capítulo inteiro hoje, terminei de ler, entendi o quê? Absolutamente nada, então não adiantou. É melhor que você leia um versículo, entenda, pratique aquele versículo e deixe ele realmente transformar a sua vida, a sua mentalidade, do que você ler um capítulo, 2, 3, não entender absolutamente nada. Então, é preferível que você leia um versículo, entenda o que ele está falando, ponha em prática e aí sim você vai começar a evoluir. Mas é uma questão que cada um tem que fazer conforme a sua prioridade. Segundo ponto, oração contínua, manter um diálogo diário com Deus para receber direção e fortalecimento do Espírito. A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Muitos não fazem porque acham que tem que ser uma oração extremamente complexa para que Deus atenda. Não. E se você ler a Bíblia, você vai ver exemplos de orações simples sendo respondidas. Então, ore, converse com Deus, ore a Deus como se estivesse conversando com um amigo, pois é isso que ele quer. O relacionamento gera intimidade. E essa intimidade vai fazer com que você consiga se comunicar de forma mais simples. Não tem que ser complexo, não tem que ser difícil, tem que ser constante. Esse é o ponto-chave que a gente precisa entender. Terceiro ponto, arrependimento e mudança. Reconhecer pensamentos errados e substituí-los pela verdade, abandonando influências negativas do mundo. Precisamos nos arrepender. Muita gente está na igreja, inclusive, aos domingos, mas não se arrepende dos seus maus caminhos. Quem está no mundo já sabe, já escolheu, né? Infelizmente está em pecado e sabe que precisa se arrepender e confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. Não tem para onde correr. Precisa confessar. O arrependimento é necessário e crucial para o crescimento e o amadurecimento. Não adianta eu dizer que sou cristão e não me arrepender dos meus pecados e nem ter uma mudança genuína. Por quê? Quem de fato se converteu e não se convenceu, porque existe uma diferença, tem uma mudança e essa mudança é visível. Mesmo que você não queira mostrar para as pessoas que você mudou, se você se converter de fato e de verdade, você vai entender que o sacrifício de Jesus não pode ser em vão e que nós precisamos mudar os nossos comportamentos perante todo tipo de situação. Inclusive nas situações difíceis. É começar a pensar como é que Cristo agiria numa situação como essa. Como é que eu posso refletir o caráter de Cristo nesse momento com pessoas difíceis, com situações difíceis, com situações que saem do nosso controle, que talvez por conta de outras pessoas aconteceu alguma coisa que a gente não gosta, mas como é que Cristo agiria nesse momento? A gente precisa analisar. Então, se eu me arrependo, eu paro de fazer aquilo que é errado, peço perdão a Deus e não faço mais. Pode acontecer de você cair novamente, vai depender de você. Se for um vício, pode acontecer, consequentemente, vai acontecer, até porque mudar um vício é um pouco mais difícil, mas se pedir a ajuda de Deus, Ele vai te ajudar e vai te transformar de dentro para fora. A transformação é sempre de dentro para fora. Não adianta tentar colocar uma máscara para mostrar para as pessoas que está mudando e de fato não mudar o coração. Pois em algum momento essa máscara cai e as pessoas vão perceber que você estava agindo de forma incoerente com aquilo que você está pregando, com aquilo que você está falando. A própria palavra de Deus nos diz que o homem é escravo do que fala e dono do que cala. Então, ao invés de você estar falando que está mudando, mostre. Seja o seu comportamento a sua testemunha real e que mostre para as pessoas que de fato você está mudando. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Quarto ponto, comunhão. Congregar e cercar-se de pessoas que edifiquem a fé, que estejam no mesmo pensamento que você, que estejam com o mesmo propósito que você. E que, claro, esse pensamento e esse propósito precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Muitas vezes estamos nos relacionando com pessoas e por essas pessoas serem, talvez, da igreja, você acha que o comportamento dessas pessoas estão correto. Será? Você precisa analisar, pedir discernimento a Deus, ler a palavra, sempre fazer o julgamento à luz da palavra, à luz da Bíblia. Mas precisamos
orar, precisamos vigiar o tempo todo. Se cerque de pessoas que de fato têm o mesmo pensamento que você, o mesmo propósito que você, e que esse propósito esteja de fato alinhado com a vontade de Deus. E aí sim você vai crescer. Independente de qualquer coisa, precisamos ser críticos, não no sentido de estar julgando as outras pessoas, mas de fato entender se o comportamento daquela pessoa está condizente com a palavra, está condizente com o que de fato precisa ser feito. Então, não é só ter a comunhão, mas sim se cercar de pessoas que edifiquem a fé e que estejam com o mesmo propósito. Comportamentos alinhados, pensamentos alinhados, fé alinhada, propósito alinhado e tudo baseado na vontade de Deus. E, logicamente, todo julgamento não pode sair nem da nossa mente, nem do nosso coração, mas fazer o julgamento conforme a palavra. O que é que a palavra me diz? A palavra está me dizendo determinada coisa. O comportamento da pessoa que eu estou caminhando está alinhado com o que a palavra me diz? Não está. Perfeito. Vai orar a Deus e pedir discernimento a Ele para que Ele te mostre o que fazer. Se é para você, em algum momento, se afastar ou continuar, pois você pode ser o agente transformador daquela pessoa. Então, só quem pode te dar o direcionamento é Deus. Mas, de fato, é necessário se cercar de pessoas que estão com o mesmo propósito e caminhando para o mesmo destino. E quinto e último, é a mentalidade de Cristo. Focar nas coisas celestiais e permitir que o Espírito Santo transforme a alma, mente, emoções e vontade. Então precisamos entender, inclusive eu já falei a respeito disso aqui. Estou passando por uma situação difícil. Como é que Cristo agiria nessa situação? É fácil? Não, nunca vai ser, mas é possível. E aí a gente se apega a Deus e pede discernimento para que Ele nos ajude. Eu estou numa situação com um familiar, com um amigo, independente, como é que Cristo agiria? Como é que seria o pensamento de Cristo com relação a isso? Não sei. Pede a Deus discernimento, só Ele pode nos dar, mas ninguém pode nos dar discernimento a respeito de qualquer situação. Só Deus é que pode nos ajudar. Precisamos fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a dele. Muitas vezes estamos esperando, parados, sem fazer absolutamente nada para mudar a situação em que estamos. Mas precisamos fazer a nossa parte para que Deus possa nos ajudar a crescer, a continuar crescendo e chegarmos à bênção que já está pronta. Mas nós precisamos nos preparar, nos moldar, transformar o nosso coração, a nossa mentalidade para recebermos a bênção de Deus. E Ele só vai liberar quando estivermos maduros o suficiente para administrar as bênçãos que já estão prontas. Paizão, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor continue nos ajudando a crescermos e a entendermos o que de fato precisamos fazer para recebermos a tua bênção. E não só questão de bênção, mas termos um coração grato, um coração sábio, para discernir as coisas do Espírito e continuarmos crescendo no teu caminho, rumo à salvação e à vida eterna com o Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal. Se você tem aprendido com esse canal, deixa nos comentários o que é que tem de fato te ensinado, o que é que você tem aprendido. E aquilo que você tem aprendido com Deus, por favor, compartilhe conosco, pois é assim que nós crescemos. É de fato compartilhando tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. E essa é a era em que precisamos falar da palavra de Deus, para que possamos crescer, amadurecer e chegarmos ao nível que Deus quer que nós cheguemos, para que possamos sermos cristãos ainda mais maduros. Sempre aos domingos, às 10 horas, estamos por aqui fazendo uma reflexão. Fica com Deus, um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais.